Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é César. Hoje, dia 12 de outubro de 2025, eu estendo a você as cordiais boas-vindas a este humilde canal. Seja muito bem-vindo. É um imenso prazer contar com a sua presença. Receba aí desde já o meu cordial e sincero abraço. Neste vídeo, vamos continuar falando um pouco mais sobre o reino de Deus. Então, para isso, eu usarei a Bíblia Almeida Revista e atualizada, né? Eu peço a você que está assistindo este vídeo, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Então, vamos à passagem. Eu vou ler a passagem de Lucas, né? Lucas capítulo 17 e o versículo 20. Vamos tecer alguns comentários, né? Vamos ler a passagem, vamos ver quais as conclusões que nós podemos tirar acerca da manifestação desse reino. Então, a você que está aí, eu peço, pegue a sua Bíblia e vamos juntos. Vamos adentrar a leitura. Lucas 17, a partir do versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então aqui, em resposta ao questionamento dos fariseus, Jesus ele expôs, né, de que forma o reino de Deus haveria de se manifestar. Então, quando ele diz que o reino de Deus ele não vem com visível aparência, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a manifestação do reino de Deus, ela não seria do ponto de vista o quê? Tangível. Não é algo físico, não é isso? Ou seja, não é algo físico. Isso quer dizer que quando esse reino de Deus, né, ele se manifestasse, não haveria nenhuma alteração no curso das coisas, né? Não haveria alteração no cosmos. A Terra, o planeta Terra, iria continuar em seu estado físico. Então, ou seja, não haveria nenhuma transformação cósmica no tocante ao planeta Terra, né? Então, agora, continuando a leitura, né, veja mais o que ele disse. No versículo 22. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos. Olha o que ele diz. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia. Olha só, Jesus ainda está dizendo que quando o Filho do Homem ele se manifestasse, ele usou a figura do relâmpago. Ou seja, seria como o relâmpago que brilha de uma a outra extremidade do céu. Então, o que acontece? O relâmpago aqui ele está sendo usado como comparação, né? Não é isso? Ele dirigiu ao discípulo e disse que a vinda dele seria como o relâmpago. Quer ver? Deixa eu achar aqui.
e vos dirão, lá está, não vades, nem os cigais, porque como o relâmpago, como, essa conjunção como, ela nos traz uma ideia de comparação. Então, como o relâmpago, fuzilando de uma outra extremidade do céu, a vinda dele se daria do mesmo modo. Então, quando o relâmpago ele rasga o céu, é algo notório, é algo que muitas pessoas percebem. Um relâmpago que rasga o céu e logo após o clarão, ouve-se o estrondo. Então, isso é algo notório. É algo que muitas pessoas conseguem perceber ao mesmo tempo. Então Jesus ele diz que a vinda do Filho do Homem seria como esse relâmpago, seria comparado à manifestação desse relâmpago. Não é isso? Só que quando as pessoas leem isso aqui, o que vem à mente é que o céu vai se abrir, e quando o céu se abrir, aparecerá então Jesus repleto de anjos. E aí sim eles fazem essa comparação como relâmpago, né? Mas quando Jesus diz que a vinda dele seria como o relâmpago, ele está querendo dizer o seguinte, que a vinda dele seria notória. Ou seja, assim como o relâmpago ele rasga o céu, quando o Filho do Homem se manifestasse, iria acontecer algo notório, seria algo perceptível para muitos. É esse o sentido. Agora, continuando a leitura, olha o versículo 25. Não, continuando a leitura, veja. Então ele diz que a vinda dele seria como relâmpago, né? Que fuzila de uma outra extremidade do céu. Agora, no versículo 25 me diz, mas importa que, primeiro, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. É aqui que está o X da questão. Então, primeiro, ele diz que a vinda do Filho do Homem, ela se manifestaria como relâmpago. Então, quando Cristo voltasse, na volta dele, ele se manifestaria como relâmpago. Só que o sistema religioso associa essa vinda como sendo algo cósmico, ou seja, uma dissolução cósmica no céu. Seria os céus se abrindo e o Filho do Homem acompanhado de uma multidão, ou seja, miríades e miríades de anjos. Então essa é a visão do sistema. Bom, primeiro, aqui diz Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem, nós devemos entender o seguinte, Filho do Homem trata-se de alguém humano. Essa expressão aqui, ela não é um ser divino. Quando fala Filho do Homem, está se referindo a uma pessoa de carne e osso, a um ser humano. Tanto é que se você for no livro de Ezequiel, você vai ver que o próprio profeta Ezequiel, quando ele é interpelado por Deus, né, durante os seus oráculos, o próprio profeta Ezequiel ele é chamado de Filho do Homem. Então esse título aqui, Filho do Homem, não é uma expressão exclusiva de Jesus. Então quando fala Filho do Homem aqui, entenda que não é um ser divino, mas sim alguém humano, um agente humano. Então o que acontece? Então se a visão do sistema é a visão que prevalece, de que Jesus vai vir no meio de nuvens por entre anjos, qual é a conclusão que podemos tirar disso aqui? Bom, primeiro, antes dele se manifestar, ele deveria padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Aí a pergunta que fica é, qual foi a geração
em que Jesus padeceu. Padecer aqui eu posso dizer crucificado, né? Qual foi a geração que crucificou Jesus? Jesus foi crucificado na geração do século 21 ou ele foi crucificado na geração do primeiro século da era cristã? Qual foi a geração que o rejeitou e que fez ele padecer? Não foi a geração do primeiro século? Não foi isso? Se foi a geração do primeiro século, entende-se que essa manifestação, em que ele se manifestaria como relâmpago, haveria de acontecer no tempo de vida dessas pessoas. Olha só que interessante. Vamos fazer aqui um paralelo com Mateus 24, que aí vocês irão perceber que esta geração aqui, a geração que rejeitou ele e que fez ele padecer, foi a mesma geração que viu ele se manifestar como um relâmpago. Veja só. Indo para Mateus 24, versículo 34, olha o que diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, lá em Lucas, nós lemos que o Filho do Homem, ele se manifestaria como relâmpago, né? Ele comparou a vinda dele como sendo um relâmpago que fuzila, que rasga o céu de uma a outra extremidade. Isso quer dizer que quando o Filho do Homem se manifestasse, seria algo notório. Então, ou seja, antes dele se manifestar como relâmpago, foi dito lá que aquela geração, ou seja, a geração do primeiro século, né, foi a geração onde ele iria perecer, e foi esta mesma geração que o rejeitou. E agora aqui em Mateus 24, nós nos deparamos com essa passagem, em que ele afirmou que esta geração não passaria sem que tudo isso aconteça. Ora, tudo isto, é óbvio que a manifestação dele como o relâmpago está inserida. Então, a mesma geração que o rejeitou foi a geração que presenciou os acontecimentos. Olha só, gente, agora eu vou entrar vou ter que explicar um pouquinho, eu vou ter que usar um pouquinho da nossa gramática, né, na língua portuguesa, para tentar... o vigilante aqui está fazendo um discurso de ódio. Bom, então eu vou usar um pouco da nossa língua portuguesa, né? Então, o que acontece? Na língua portuguesa, existem palavras em que estas palavras, elas retomam um termo antecedente. Ela tem um termo, né, em que elas retomam. Então, o que acontece? Esta palavra, quando Jesus fala, não passará esta geração, conforme está sendo dito aqui, qual seria o referente desse pronome demonstrativo esta? Quando ele fala esta geração, nós dizemos aqui que quando dentro do contexto não é possível determinar o referente, nós dizemos que isso aqui se trata de um elemento exofórico. O que seria isso? O referente desse pronome, ele está fora do texto, ou seja, o que seria, no caso aqui, crucial para que eu possa entender qual é o referente desse pronome? O que seria crucial aqui é eu entender em que tempo essa fala está sendo dita. Em que tempo e em qual lugar essa fala está sendo reproduzida. Porque uma vez que eu conseguir determinar isso, aí sim eu vou conseguir afirmar
qual geração Jesus está se referindo aqui? Quer ver? Vamos a um exemplo muito simples. Se eu, por exemplo, disser a seguinte frase: este país não tem jeito. Então tem o pronome este. Qual seria o país? Bom, uma vez que eu estou no Brasil, eu sendo o emissor dessa fala, fica fácil de determinar que este país é uma referência ao Brasil. É uma referência ao Brasil por quê? Porque uma vez que eu sou o emissor da fala, e eu estando no Brasil, é óbvio que o país a qual eu estou me referindo é o Brasil. Não é isso? Olha só um outro exemplo. Se eu disser assim, nos dias atuais, tudo isso é permitido. Ora, nos dias atuais, tudo isso é permitido. O que seria crucial para que eu possa determinar quais são os dias atuais? Ora, eu preciso determinar em que tempo essa frase está sendo dita. Por exemplo, se essa frase foi dita nos dias atuais, tudo é permitido. Se eu disser essa frase lá em 1980, quais são os dias atuais? Os dias atuais são o quê? Os dias de 1980. Se eu dissesse essa frase em 2010, quais seriam os dias atuais? Os dias de 2010. Então vocês conseguem entender que para que se possa determinar então o tempo, né? Para que eu possa determinar qual é o referente desse pronome, uma vez que quando esse referente ele não está contido no contexto, esse referente é chamado de referente exofórico. Então é o mesmo que acontece aqui. Quando Jesus diz que não passará esta geração, esse pronome esta, para que eu possa entender a qual geração Jesus está se referindo, uma vez que ele é o emissor dessa fala, eu preciso determinar em que tempo essa fala está sendo dita. Ora, Jesus ele morreu no ano 33 depois de Cristo. Provavelmente ele disse essa fala no ano 31. Então, quando ele fala esta geração, fica claro que o tempo da escrita, ou o tempo em que ele disse essa fala, o tempo em que ele reproduziu essa fala, foi no ano 31, 32, por ali. Então, esta geração é, sem dúvida, a geração do século I. Eu jamais posso pegar essa fala e trazer para os dias de hoje. Por quê? Para que esta geração seja a nossa, Jesus teria que estar vivo, ou ele teria que ter dito isso por volta de 10 anos. Vamos supor, se ele dissesse isso há 10 anos atrás, nós estaríamos enquadrados nisso aqui. Se ele dissesse isso há 20 anos atrás, nós também estaríamos enquadrados nessa geração. Se ele dissesse isso há 80 anos atrás, também. Agora, há 200 anos, você já vê que isso aqui já começa a perder o efeito. 300 anos, agora você imagina há 2000 anos atrás. Quantas gerações se passaram desde do momento em que ele reproduziu essa fala? Então, assim sendo, a geração que veria ele se manifestar como um relâmpago no céu seria a geração do primeiro século. Agora vamos voltar em Lucas. Então, em Lucas, capítulo 17 e o versículo 25, eu vou reler. Mas importa que, primeiro, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então, agora, entendido que esta geração que o rejeitou e que fez ele padecer, seria a mesma geração que o
que o veria se manifestando como relâmpago. Isso está claro. Agora, se esta geração, então, foi a mesma geração que o viu ele se manifestar como relâmpago, a pergunta que fica é: no primeiro século aconteceu isso aqui? Bom, se aquela geração que o rejeitou foi a mesma geração que o veria fuzilando no céu como um relâmpago, será que aquela geração viu isso aqui acontecer, gente? Será que era disso que Jesus falava quando ele disse que o Filho do Homem ele se manifestaria como um relâmpago que rasga o céu de uma extremidade à outra? Será que quando ele usou aquela conjunção como sendo um elemento de comparação, será que ele estava comparando a vinda dele a isso aqui? Quando ele fala o relâmpago? Será que haveria uma dissolução cósmica? Haveria um acontecimento nos céus onde todos veriam ele vindo dessa forma? Será que é realmente disso que Jesus falava? Sabendo então, senhores, que a geração que rejeitou e que fez o Filho do Homem padecer foi a mesma geração que veria ele se manifestando como um relâmpago. Só que, se a perspectiva do sistema for exatamente aquilo que eu mostrei na imagem agora há pouco, então como fica esse impasse? Porque a geração do ano 70, a geração do primeiro século, não viu isso aqui acontecer. Não viu nada disso acontecer. Então como fica? Jesus, ele foi um tremendo de um mentiroso? Será que Jesus mentiu? Ou a interpretação futurista, ela deturpou o conceito da vinda do Filho do Homem e atribuiu aquilo que eu mostrei na imagem? Obviamente, a tradição religiosa, ela deturpou, ela pegou a vinda do Filho do Homem e atribuiu, deu um outro formato, que é exatamente isso que eu mostrei na imagem. Só que agora, nós devemos nos perguntar então se a geração do primeiro século foi a geração que o rejeitou, e esta mesma geração seria a geração que o veria se manifestar como sendo relâmpago, e em Mateus 24 Jesus confirma que aquela geração não poderia passar, então a pergunta que nós devemos fazer é: qual foi o acontecimento que abalou o mundo naqueles dias? E esse acontecimento entrou para a história. O acontecimento que abalou o mundo naqueles dias foi a destruição de Jerusalém, gente. Agora vocês entendem quando Jesus fala que o Filho do Homem ele se manifestaria como um relâmpago? Ele usou a figura do relâmpago porque o relâmpago, quando ele rasga o céu, ele é algo perceptível, é algo notório. Então a destruição de Jerusalém também foi algo notório naqueles dias. Foi algo perceptível. Tanto é que em Apocalipse, quando fala da queda da Babilônia, a Babilônia ali a qual João se refere, ela é Jerusalém. Porque ele diz que nas mãos dela, dessa Babilônia, se achou o sangue dos apóstolos e dos profetas. Quem derramava o sangue dos profetas era Jerusalém. E aí lá em Apocalipse diz que de longe se viu a fumaceira do seu incêndio. Quando? Na vinda do Filho do Homem. E o Filho do Homem seria o quem? O Filho do Homem foi aquele que devastou Jerusalém. Como eu disse há uns momentos atrás no vídeo, a expressão Filho do Homem não se trata de alguém, de algo divino,
Filho do homem é um título humano. Então, o filho do homem que vem seria aquele que devastou Jerusalém. Quem foi que devastou Jerusalém? Não foi Tito e as suas legiões? Percebe como tudo, como as peças se encaixam? Como que a visão preterista ela é mais coerente do que a visão futurista? É por isso que a tradição religiosa ela rechaça tanto o preterismo? Bom, gente, eu acho que o que eu queria explanar, né, era isso que eu queria deixar exposto aí aos senhores. E, como é de praxe, eu repito sempre o mesmo jargão, né? Nós moramos numa democracia. Em toda democracia, há de prevalecer o coletivo de ideias. Tá certo? Então, se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa aí o like, deixa aí o joinha. Se você não compactua, se você acha que o conteúdo desse vídeo não é digno do teu like, deixe o dislike. Deixe o dislike, deixe a sua crítica, deixe a sua refutação. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um fortíssimo abraço. Tenha uma boa semana. Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau.